Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Bartô está furioso. Não bastasse a missão de comandar a defesa do Clube Atlético Paulistano na primeira partida da excursão à Europa, enfrentando logo de cara em Paris a seleção da França, o zagueiro sofre com um gramado castigado num lamaçal causado pela neve. Toda a defesa do paulistano, aliás, cai em escorregões na primeira parte do confronto e nem a passada de chuteira dupla de Bartô resiste ao estranhamento do terreno. O Beck veste um calçado 42 dentro de outro 43, cerrando a sola do maior para que o revestimento dobrado lhe permita chegar com mais força nos atacantes rivais. Este nariz de cera é, na verdade, a introdução da reportagem de Paulo Júnior para a Sarriá, um dos braços da Central 3, que produziu grandes reportagens no passado recente. Nela, sob o título de Quando Éramos Reis, e essa matéria está linkada na postagem deste podcast que começa agora, o Paulo contou a história de uma saga do paulistano pela Europa, e a dita cuja, naturalmente, está à sua disposição para você ler quando quiser. Mas não é dessa viagem que a gente vai falar, embora seja desse time, desse paulistano. Eu sou o Leandro Amin e ele está aqui, o Paulo Júnior. Como vai? Não Bartô, né? Exato. Não Bartô. Olá, Leandro Amin, ouvintes do meu time de botão. Mais uma semana batendo um papo sobre um grande time da história do futebol. Este, o paulistano tetracampeão paulista, único clube tetracampeão paulista da história. E o assunto foi um pouco recuperado agora, né? No Santos do Neymar, que chegou a ser, por pouco, né? Não alcançou tal façanha, chegou ao tricampeonato, o que mostra que é difícil enfileirar tantos títulos aqui no estado de São Paulo. Então a gente vai falar do paulistano antes dessa viagem famosa. Dessa viagem, provavelmente o ouvinte em algum momento já ouviu falar, né? Paulistano foi o primeiro clube a fazer uma grande excursão à Europa, isso em 1925, e os resultados chamaram muito a atenção. Não só viajou, como ganhou de times bastante complicados, qualificados, e ganhou essa alcunha de reis do futebol, lá por um jornal francês. A gente vai falar de um time um pouco antes disso, o tetracampeonato do paulistano, 1916, 17, 18 e 19. O paulistano, que é de dezembro de 1900 e é até hoje o único tetracampeão paulista de futebol. E também, acho, aí não é exato como um título, mas dá para dizer que é provavelmente o maior time do Brasil nessas duas primeiras décadas, pelo menos, do século passado. Vale a gente lembrar que em 1905, 8 e 13, pela APA, o clube também conseguiu levantar o caneco da competição, que ainda estava só em seu começo. O Campeonato Paulista apenas engatinhava. A primeira edição do estadual rolou em 1902 e o São Paulo Athletic Clube, o SPAC, foi o campeão e o paulistano já foi vice, como aliás seria nas 3 primeiras edições. Foi tri-vice logo que o campeonato foi criado, sempre derrotado pelo SPAC. Então na verdade o único tetra campeão paulista é também o primeiro a ser tri-vice, Paulo Júnior. Vale lembrar uma curiosidade que está aqui, né, que você destacou bem aqui no nosso roteiro, em tempo que muito se fala quem levanta a taça, quem vai ser o capitão, o dirigente tem que estar no pódio, não tem. Tem uma historinha sobre isso, quando o paulistano conquistou seu primeiro título estadual, 1905, a festa gerou uma certa crise. Isso porque Jorge Mesquita, meio-campista do time, tentou ser eleito capitão para receber o troféu. Mas com a negativa, decidiram que não seria ele o capitão, ele deixou o clube. Foi embora. Já que eu não sou o capitão, eu vou embora. Parceiro. Ele ainda conseguiu levar alguns jogadores com ele nessa saída surpreendente, num momento, claro, nada propício. Saiu com o time à beira do título. O título já estava garantido, aliás, era o momento de receber a taça, e, portanto, era só um protocolo. Ele saiu na hora que era só erguer a taça, se é que se erguia a taça. Aqui está a primeira trivia, hein, Leandro? Se foi Bellini
que inventou o erguer a taça, o Jorge Mesquita ele só queria segurar a taça. O capitão pré-Bellini, ele só segurava o troféu, ele não erguia aos céus. Mas vamos avançar no tempo e chegar nos anos do Tetra, que são também anos após a fundação da Associação Paulista de Esportes Atléticos, a já citada APEA, que chegou para reorganizar e, de certa forma, abrir os caminhos para a democratização do futebol no estado. Com a popularização do futebol, os clubes de elite começaram a se queixar da, vejam vocês, queda de nível social dos jogadores e também dos torcedores. Que bonito! Eles alegavam que esse era o motivo de haver tumultos durante os jogos. Pelo jeito a gente não mudou muito, pouco mais de 100 anos depois aí. Hoje mesmo saiu, não sei se foi na Folha no Estado, né, o secretário aí de segurança falando que a virada cultural vai ser em Interlagos porque o pessoal vem da periferia e faz arrastão no centro, né? Pois é. Que loucura. A entrada de 2 times, entre aspas, populares no campeonato, o Ipiranga em 1910 e o Corinthians 3 anos depois, em nada teria contribuído, segundo essas pessoas, para agradar a elite e aumentar a competitividade e a importância do campeonato. Só para explicar então como se deu o campeonato de 13, que é esse campeonato dividido. Esses times que eram lá os fundadores da liga, esses times da elite, os times mais tradicionais de São Paulo, acabaram contrários aos clubes populares, então fundaram a APEA. O campeonato de 13, que é o primeiro campeonato dividido, no campeonato da APEA jogaram Paulistano, Mackenzie e Associação Atlética das Palmeiras. 3 times, os 3 criaram lá a APEA para jogar o seu campeonatinho à parte. O Paulistano foi campeão em 13. No campeonato da LPF, a Liga Paulista, de fato, jogaram Americano, Ipiranga, Internacional, Corinthians e Germânia. Então, para deixar bem ilustrado, os campeonatos de 13, de 14 e de 15 foram assim divididos, só fazendo essa introdução, já que a gente vai começar pelo campeonato de 16, o último dos divididos, o último ano em que o Campeonato Paulista teve o campeão da APEA e o campeão da Liga. Feita toda a introdução e contextualização, nós vamos ao tetracampeonato. Começamos pelo primeiro, começamos pelo início, porque não somos loucos, nem bobos, nem nada. 1916, a cisão seguia mantida entre LPF, a Liga, e a APA, a Associação. Mas é bom frisar que esta primeira de 4 conquistas do paulistano aconteceu ainda sob disputa de espaço entre as duas organizações. Foi, porém, o último ano em que as duas estavam nesse embate. A partir de 17, o ano do bi, já viram um campeonato só. Um campeonato unificado, Paulo Júnior. O jogo do título do paulistano nesse campeonato de 16 foi contra o Santos, na Vila Belmiro, naquele que foi considerado, é considerado por quem relata essa história, o grande evento do ano na cidade de Santos. Bondes especiais foram colocados à disposição dos torcedores que foram até a Vila, no que poderia ser a primeira conquista do time da Baixada Santista. Legal também que já ilustra um início de uma descentralização geográfica, né, do Campeonato Paulista. E mostra que não foi só quando o Pelé chegou, né? Pois é, a coisa já andava por lá. Os jogadores do paulistano ficaram hospedados no famoso hotel-restaurante A Bodega e relatos dão conta de que, claro, nem de perto aconteceu aquilo que hoje a gente entende enquanto concentração de jogadores. Quando a bola rolou, o Santos chegou até a abrir o placar, mas o paulistano não tardou a reagir. Paulistano 5, Santos 2 na Vila Belmiro, o jogo do título paulista de 1916 do paulistano, campeão da APEA, como a gente citou, ainda eram 2 torneios. O Santos, que era, como já dito aqui, o único time fora da capital a disputar a competição, que teve ao todo 7 clubes, incluindo o estreante Palestra Itália, a Associação Atlética das Palmeiras e o São Bento que foi o vice-campeão. Não é o de Sorocaba, era o São Bento da capital mesmo. O Scottish Wanderers, eliminado da liga por praticar o crime, e naturalmente para os padrões amadores da competição à época, de pagar atletas, poderia ter sido o 8º time do estadual disputado em pontos corridos. A punição tirou o
clube com nome escocês da parada. Vale o destaque na campanha do título do paulistano, um 9-0 imposto sobre o próprio São Bento, após um 4-4 no primeiro turno. Então foram 2 jogos bem malucos entre os dois times, e um 3-0 na rodada final diante do Ipiranga. Esse jogo já com a faixa no corpo e a taça na mão. Voltando ao placar de 5-2, ao jogo do título contra o Santos na Vila, os santistas se queixaram da arbitragem. O jornal A Tribuna chegou a publicar, abre aspas, estamos autorizados a declarar que o senhor Irineu Malta, o árbitro da partida, afirmara a pintanela após o primeiro halftime que o Santos não ganharia, porque ele o impediria. Então, o jornal santista declarando que o árbitro ameaçou um jogador do Santos e praticamente jurou a derrota. Falou, vocês não vão ganhar hoje porque eu não quero. Em campo, Ari abriu o placar para o Peixe, mas o clube da capital reagiu e goleou com, vamos aos gols, 2 de Agnello, 2 de Ferreira, 1 de Toninho. Vamos aos times, Paulo Júnior. Eu dou o Santos, você dá o paulistano. O Santos com Odorico, Arthur e Arantes, Junqueira, Oscar e Américo, Arnaldo, Jarbas, Ari, Pintala e Milhon. Paulistano do goleiro Cunha Bueno, Orlando e Carlitos, defensores, Benedito, Rubens Salles e Sérgio, os 3 do meio, Mário, Tonico, Mariano, artilheiro do campeonato com 8 gols, Maurício e Agnello. Esse é o primeiro 11 desse tetracampeonato do paulistano. Dos 22 em campo, um abraço para Rubens Salles, o único nome composto, né? E o Cunha Bueno, o goleirão. O goleirão tá lá Cunha também. Bueno também, nome composto. Enquanto isso, o paulistano campeão de 16, a Liga vivia seu último campeonato e por lá o certame nem chegou ao fim. Foi um fim melancólico da Liga Paulista. O campeonato foi interrompido com a unificação entre as duas ligas e o Corinthians foi considerado o campeão do lado de lá, tendo vencido os 7 jogos que disputou até a paralisação. Só para passar os times do outro campeonato, Corinthians campeão, União Lapa em segundo, Maranhão terceiro colocado, Alume no quarto lugar, Paysandu em quinto, Campos Elíseos. Seria seu time, hein, Leandro Amin? Você mora ali pelos Campos Elíseos, seria seu time. Terminou em sexto naquele campeonato. Americano é o 7º, Ítalo o 8º, Vicentino 9º, Lusitano 10º, Minas Gerais na 11ª posição e Rugeroni na 12ª colocação. Uma coisa que vale muito ser dita é que foi o final da era do Velódromo. O estádio, a mais famosa praça do início do futebol aqui na cidade de São Paulo. O estádio foi vendido, suas arquibancadas foram levadas para a Chácara da Floresta, onde ficava o campo da Associação Atlética das Palmeiras, e a despedida do estádio do Velódromo, que era a primeira casa do paulistano e que era, de certa forma, uma grande contribuição ali da família da dona Viridiana Prado ao futebol paulistano. Velódromo, claro, porque no final ali 1890 e pouco, ele era um local para provas de ciclismo, óbvio, e ele foi adaptado para receber também o futebol. Em 1915, ele se despediu em grande estilo com a goleada por 8-0 da seleção paulista sobre a seleção carioca. Então, para não haver confusão, o tetra do paulistano já é sem velódromo. 16, 17, 18 e 19 já são torneios em que o paulistano não tinha mais a sua velha e primeira casa. Vale também citar um personagem muito importante, protagonista desse período. Estamos falando de Arthur Friedenreich. Ele chegou a disputar um jogo em 1916 pelo novato Paysandu, que jogou pela Liga, mas aí ele foi fazer um amistoso, atuando pelo Ipiranga, que não foi visto com bons olhos pela associação e resultou na suspensão de vários jogadores. Esse jogo foi uma espécie de jogo clandestino. Perdoado, num segundo momento, o Friedenreich voltou ao Ipiranga, mas não chegou a disputar o campeonato da APEA. No fim das contas, ele passou 6 anos defendendo as camisas de Germânia, Mackenzie e Ipiranga. Vai ser um personagem importante daqui a pouco com a camisa do paulistano. Em meio a essa unificação dos torneios, também tinha outro assunto rolando, uma expectativa real para a seleção brasileira, que ia disputar seu primeiro sul-americano na Argentina, também com a participação de Uruguai e Chile. A recém-criada CBD
convocou a delegação com Orlando e Rubens Salles, 2 representantes do paulistano. Frederich, jogando pelo Paysandu, também estava na lista. E quando voltaram do torneio que acabou vencido pelo Uruguai, uma novidade, os jogos da APEA tinham mudado. Era 35-35, virou 40-40. Foi nesse meio tempo entre os jogos das seleções, o tempo de jogo mudou na competição aqui em São Paulo. Depois dos jogos com a camisa brasileira, o Frederich virou jogador do paulistano. Ele foi a bombaça do caderninho do Savoia, já em 1916. Ele foi escalado num amistoso contra o Palmeiras, ainda durante a disputa da APEA, valendo a taça do Correio Paulistano, um festival promovido pela já existente ACESP. O paulistano venceu, inclusive, o Palmeiras 2-1. Depois ele estaria também no jogo festivo pós-título, um amistoso contra o selecionado do campeonato, em que o paulistano perdeu por 3-2. Mas a informação mais importante é que o Frederich chegava para jogar a partir de 17 no time do paulistano. Ô Paulo Júnior, oi. A gente vai ouvir uma canção de versão de 1916 e quando eu baixar o Transabec você explica por quê. Vamos ouvir pelo telefone. Vamos lá. Samba carnavalesco gravado por Baiano e o Corpo de Coro para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, ai, fica triste se é capaz de velar. Pelo telefone, música de Ernesto dos Santos, o Donga, também do jornalista, a composição também é do jornalista Mauro de Almeida. Pelo telefone é considerado o primeiro samba do Brasil, né? A gente inclusive está vivendo aí celebrações do centenário do samba. Ela foi composta em 1916, foi lançada de fato em 17 e se tornou muito popular, claro, nesses tempos. O livro Caminho da Bola, do historiador, pesquisador Rubens Ribeiro, que traz em detalhes toda a história da Federação Paulista de Futebol, dos torneios realizados pela Federação Paulista, ele conta, já tratando ali entre a temporada 17 e a 18, que pelo telefone rendeu as primeiras paródias. Vale aqui um som das torcidas, né? Momentinho som das torcidas. É uma música em que as torcidas aqui de São Paulo começavam a brincar, de inventar musiquinha pro paulistano, pro Corinthians, iam lá brincando com a melodia e fazendo paródias de Pelo Telefone, que é famosíssima, é a primeira música, ao que consta, da história do samba brasileiro. Com a canção de Donga, a gente põe os pés, pula as 7 ondinhas e põe os pés em 1917. Campeonato unificado, mais credibilidade, mais times se encontrando, paulistano atual campeão e um novo ar no futebol da cidade. Na prática, a Liga se rendeu e foi absorvida pela APA, pela associação. O Corinthians e o Internacional foram incluídos e a competição revelaria outra grande equipe, o Palestra Itália, que se estabeleceu bem de um ano para o outro. O paulistano sagrou-se bicampeão com apenas uma derrota, justamente para o Palestra Itália, e foi pelo placar mínimo 1-0, sendo o resto da campanha um passeio sem quase nenhum susto maior e sem falhas, com uma perseguição incansável do time dos italianos. Com o título, o paulistano conquistou em definitivo, vejam vocês, a Taça Jockey Club, desconhecida para a nossa geração, mas que era cobiçada na época e foi oferecida ao time que conquistou pela primeira vez 5 campeonatos paulistas alternados.
essa derrota para o Palestra foi o que deu uma certa pimenta à competição, foi o que permitiu essa diferença apertada na reta final do campeonato. Naquele momento, o Palestra assumia a liderança, mas com 3 empates nos 4 jogos seguintes, deixou o Paulistano tomar a dianteira e confirmar o título na rodada final. Paulistano 3, Associação Atlética das Palmeiras 0. Jogo que valeu a taça pro nosso time aqui, do meu time de botão. No fim, Paulistano fez 27 pontos, fez 12 vitórias no campeonato, e o Palestra Itália 25 pontos, com 10 vitórias no campeonato. Vale destacar também que no primeiro turno o jogo foi 2-2, jogo que acabou sendo decisivo para essa diferença. Claro, se o Palestra Itália tivesse vencido esse jogo no turno, a coisa ficaria ainda mais apertada. Vamos ao time campeão. Boa parte do elenco o mesmo. Cunha Bueno, Orlando e Carlito, Sérgio, Gulo e Benedito, Agnello, Mário, Rubens Salles, Maurício e Madureira. Esse foi o time base do bicampeão paulista, campeão de 1917, ano que marcou também um outro título para o paulistano, um outro grande motivo para comemorar. O novo estádio, na então chamada Vila América, hoje Jardim América. O paulistano, portanto, tinha agora um campo para chamar de seu, com capacidade para 15 mil pessoas, das quais apenas 1.500 sentadas nas arquibancadas. Foi inaugurado o estádio com um amistoso entre a seleção paulista e um frágil combinado carioca. Os paulistas venceram por largos 9-1, 4 gols do Friedenreich, que colocou seu nome na cancha nova para se tornar o homem da casa logo menos, logo em seguida. No jogo de 25 de dezembro, ele era o presente de Natal. Falar um pouquinho dessa chegada do Friedenreich aqui com o livro Friedenreich, a saga de um craque nos primeiros tempos do futebol brasileiro, do Luiz Carlos Duarte, da chegada do Friedenreich ao paulistano. Olha que interessante a primeira impressão, como o clube do Jardim América impressionava. Abre aspas aqui para o texto do jornalista Luiz Carlos Duarte. As novas instalações do paulistano impressionam e se distinguem diante dos padrões vigentes. Um elegante pavilhão abriga a sede social, com salão de festas e espaço para orquestra. No lado externo, um jardim inglês é recortado por fileiras de ipês. 3 lances de arquibancadas formam a principal lateral do estádio. Os vestiários dispõem de armários e espaços por divisões de categorias. Mas o paulistano não era só futebol, fez questão de ressaltar o presidente do clube, Antônio Prado Júnior. Havia ainda 2 quadras de tênis, com arquibancadas para 120 pessoas, e uma piscina também estava projetada. Interessante, né? O Friedenreich chegando num clube com mais pompa, né? Com mais laranja para vender, como diria o outro. Tem mais 2 historinhas aqui, Leandro. Manda ver. Primeiro, que a PEA, em 17, começava a ganhar força no interior do estado. Olha os times que se filiaram em 17. Comercial de Ribeirão Preto, Taubaté, Guarani e Ponte Preta. 4 times importantes do interior. E para passar só os 9 clubes que disputaram aquele campeonato em 17, Paulistano primeiro, Palestra Itália segundo, como a gente citou aí na disputa do título, Santos em terceiro, Corinthians em quarto, Associação Atlética das Palmeiras em quinto, Ipiranga em sexto, São Bento em sétimo, Internacional em oitavo, Mackenzie em nono. E só para voltar ao livro do Rubens Ribeiro, 17 também marcou o início dos primeiros repórteres esportivos. A coisa começava a pegar e tem um bonito glossário de palavras que eram usadas. Enfim, eram tempos de entender alguns termos, trazer uma coisinha para o português. E é interessante fazer esse registro que em 17 começou a ter o repórter esportivo no jornal. O cara que ia cobrir os jogos e de fato, assumir aquela editoria para sua profissão. Voltando a dar um pitaco sobre o Friedenreich, que foi o artilheiro do Paulista de 16, atuando pelo Ipiranga, que ficou apenas na 6ª colocação. Ele fez 16 gols em 6 partidas, que é muita coisa. Junto do estádio novo do Paulistano, essa foi a bombaça que colocou o bicampeão como favorito. O Arthur Friedenreich se desligou do Ipiranga após uma suspensão da PE, como a gente já contou. Ele e os irmãos Orlando e Sérgio Pereira do Paulistano não compareceram. Essa é a novidade. Eles não compareceram à convocação para uma partida no Rio contra a seleção carioca.
ao voltar a ser suspenso, né, o Friedenreich não recebeu o respaldo do Clube Ipiranga. O Ipiranga não comprou a briga, não bancou o Friedenreich. Já o paulistano deu bastante respaldo aos seus dois jogadores, o Orlando e o Sérgio Pereira, que eram irmãos. O paulistano deu esse respaldo e não só isso, acabou no momento seguinte incorporando o Friedenreich às suas fileiras. O Friedenreich em 16 e 17 ele amargou muitas suspensões nessa coisa de ir de um clube para outro, que não era muito bem visto pela APEA, nessa coisa de desobedecer dirigente. Eram momentos diferentes, né? O cara não tinha tanta liberdade para jogar onde queria, tinha uma perseguição ao profissionalismo, né? Era um momento de olhos bem abertos para profissionais, para sacar se estava rolando alguma oferta de dinheiro, alguma remuneração, e o Friedenreich sofreu um pouquinho com isso. Finalmente, depois dessa queda de braço, ele inclusive ficou fora da Copa América de 17 em Montevidéu, assim como o Orlando e o Rubens Salles, do paulistano, e finalmente ele conseguia, para o campeonato de 18, jogar no paulistano, mostrar seu futebol no time que vinha sendo campeão. 1918, o tricampeonato do paulistano foi marcado por vários incidentes dentro, mas principalmente fora de campo. A célebre epidemia de gripe espanhola quase impediu o término do campeonato. A doença atingiu São Paulo na metade de outubro e pelo menos 4.700 pessoas morreram apenas na capital do estado. Eu sei que o Paulo Júnior tem em mãos, o Paulo Júnior está com 4 livros abertos, mais o notebook, e vai me dar números mais exatos sobre a gripe espanhola. Pois é, segundo aqui o livro do Rubens Ribeiro, dados de um levantamento no último trimestre de 1918. Cidade de São Paulo, população 410 mil pessoas, gripados 152 mil, óbitos 2.756, uma média de 30 óbitos por dia na cidade de São Paulo. E para pegar outras duas cidades de referência, Santos, 94 mil habitantes, 24 mil gripados, 662 óbitos. E Campinas, 89 mil habitantes, 2.800 gripados, 41 óbitos. Então, claro, por ter uma população maior também, São Paulo registrava uma média de 30 óbitos por dia, número bastante alto, né? Quase altíssimo. Que a gripe interrompe o campeonato, no fim ele acabou voltando. A partir de 20 de outubro as rodadas foram suspensas e chegou-se a cogitar o encerramento do torneio. Quando o campeonato foi retomado, lá no dia 15 de dezembro, Paulistano, Associação Atlética das Palmeiras e Corinthians ainda lutavam pelo título. Era uma briga de 3 foices e a gripe não fez vítimas fatais entre nenhum dos jogadores do Campeonato Paulista. Ainda bem, o Benedito do Paulistano foi um dos casos mais graves, mas não terminou em óbito. Mas foi a provável causa da morte, a gripe, no caso, foi a causa provável da morte do Otávio Egídio, um ex-jogador da Associação Atlética das Palmeiras. O presidente recém-eleito do Brasil, Rodrigues Alves, foi um dos que morreu em decorrência da contração da gripe espanhola. O Rodrigues Alves já tinha sido presidente do Brasil entre os anos 1902 e 1906. Pesadíssimo. Essa é uma história que pouco se fala, né? Perdemos um presidente por gripe espanhola. Voltando ao campo, Friedenreich mais do que inspirado naquele Paulistão de 1918, autor de 25 gols nas 14 partidas que disputou. Que loucura de média de Arthur Friedenreich. E o paulistano chegou ao tricampeonato, dessa vez seguido muito de perto pelo Corinthians, que chegou a empatar em pontos, 26, mas acabou perdendo no desempate. O jogo decisivo, o jogo do título do paulistano, 7-0 contra a Associação Atlética das Palmeiras, no estádio do Paulistano, aqui pertinho da Central 3, no Jardim América. 7-0, 4 gols de Friedenreich, e o paulistano seria tricampeão naquele ano de 18, sobrando nas goleadas. Não sobrou tanto na pontuação, mas é um time que goleava muito, e a marca do Friedenreich enquanto artilheiro é absurda, 25 gols em 14 jogos. É importante dizer que a Associação Atlética das Palmeiras, que perdeu esse último jogo por 7-0, jogou sem o seu jovem goleiro titular, o Tufi, que foi suspenso pelo clube, acusado pelo mesmo de ter aceitado o suborno do Corinthians na rodada anterior para entregar o jogo
que o Corinthians venceu por 5-3, e endurecer, jogar com ânimo, com força redobrada na partida seguinte. O Corinthians até venceu o São Bento por 4-1 na última rodada, mas a goleada do Paulistano, esse 7-0 que o Paulistano enfiou, consagrou o time do meu time de botão como o campeão, o tricampeão, com 8 gols de diferença no saldo, construído em vitórias como a de 11-0 sobre o Minas Gerais, 7-0 sobre o Mackenzie e 7-3 diante do Santos. Uma diferença, portanto, de 8 gols de saldo. Vamos para o time base? Vai com você? Vai comigo. Cunha Bueno ainda, goleiro, Orlando e Carlito, Sérgio, Rubens Salles e Guilo, Agnello, Mário, Frenderreich, Zito e Junqueira. O Guilo não é Guilo não, é Gulo, tá bom? Que coisa. Vale lembrar também que a discussão sobre o profissionalismo estava a todo vapor. A CBD chegou a desligar a Liga Paulista, acusando de que a APEA acobertava a condição profissional de 3 jogadores: Frenderreich do Paulistano, Amilcar e Neto do Corinthians. Então a CBD de olho falou, pô, não dá mais, tem jogador recebendo salário aí no Campeonato Paulista. E às vésperas do Sul-Americano de 19, porém, a Confederação se deu conta que não podia ir para a competição sem os jogadores de São Paulo, então fez as pazes, falou, não, os caras precisam estar na seleção, esse tipo de coisa. Vale lembrar também, Leandro, a saída do Palestra Itália. Palestra Itália não jogou o campeonato de 18 por causa de uma confusão, um jogo, inclusive, contra o Paulistano, em 30 de junho. Pegar o relato aqui do livro do Rubens Ribeiro. Aos 25 do segundo tempo, o árbitro Fausto Torres, depois de aplaudido por jogadores de ambas as equipes por ter anulado justamente um gol do Paulistano, foi muito hostilizado. Ele havia marcado um pênalti contra o Palestra após Grimaldi ter tocado na bola com a mão dentro da área. Foi uma reação condenável por parte de jogadores do Palestra que antes o haviam aplaudido. Formou-se uma confusão geral que durou cerca de 20 minutos e que terminou com a expulsão dos jogadores Flose, Grimaldi e Pedretti. O jogo terminou com polícia em campo, cavalaria, pauladas, e o Palestra acabou entrando com um pedido de desfiliação, que sair do campeonato é um início de uma rivalidade, né? É um primeiro trio de ferro, né? Paulistano, Palestra Itália e Corinthians. Esse jogo pegou fogo e vale, quem tiver mais a fim de sacar sobre essa rivalidade, vale entender um pouco mais desse primeiro trio de ferro. O bicho pegava entre Paulistano e Palestra Itália nessa época, e também com o Corinthians ali nas cabeças dos campeonatos estaduais. O Paulistano, em 1918, foi também campeão da Taça Loduran. Não, Taça Ioduran, correto? Ioduran. Taça Ioduran, que o histórico da Taça Ioduran é muito bom. Ela foi criada para ser a competição que juntava o campeão paulista e o campeão carioca. Uma espécie de recopa entre os estaduais do Rio e de São Paulo. Ela foi disputada em 17, 18 e 19. Em 18, o paulistano ganhou. Em 17 deu WO, em 19 deu WO. Que coisa, né? Você marca um desafio que o time não vai 2 vezes, né? Em 17 o paulistano não foi, né? Deu América do Rio por WO. Em 19 de novo o paulistano não foi, deu Fluminense. E 18, o ano que teve o jogo, um encontro interessante, né? Fluminense 2, Paulistano 3, em General Severiano. Uma primeira vitória e num desafio interestadual de campeões mesmo, né? Interessante. É boa a ideia, né? É boa a ideia do encontro. A ideia é boa, e foi vencida pelo paulistano com um pênalti aos 42 do segundo tempo, convertido por Mário Andrade, ele que fez o gol que deu a Taça Ioduran ao time do paulistano e fechou assim o ano de 18. Só para fazer mais um registro da gripe, no livro, na biografia do Frenderreich, tem uma lembrança do Luiz Carlos Duarte, que se a gripe não fez, né, como você citou, vítimas fatais entre os jogadores paulistas, um caso que chamou a atenção foi o assassinato de Belfort Duarte, famosíssimo jogador da época. Ele sofria da doença na região de Itatiaia, no Rio de Janeiro, e ao tentar apartar uma briga por questões de terra lá na cidade fluminense, acabou morto. Então, mais um registro de alguém que conviveu ali nos tempos de gripe e também sofreu com a doença.
Vamos para a cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Ah, mas por que a cereja do bolo é agora? A cereja do bolo é agora porque é agora que o paulistano vai fazer o que nenhum outro clube fez: ser tetracampeão paulista de futebol. O campeonato de 19 marcou a consolidação do primeiro trio de ferro. Pela primeira vez, Paulistano, Palestra Itália e Corinthians, que eram os três times que... É a origem do trio de ferro, né? Você depois, mais tarde, tira o Paulistano, põe o São Paulo, e tem esse trio de times da capital que são realmente mais fortes do que a concorrência. Foi a primeira vez que os três dominaram a disputa pelo título. A rivalidade entre palestrinos e corintianos já era acirrada, mas a taça e o tetracampeonato inédito ficaram com o clube do Jardim América. Foi também o ano da primeira conquista sul-americana da seleção brasileira. A gente já falou que ela disputou na Argentina 2 anos antes a Copa América. Em 19 foi aqui no Brasil, e no Rio de Janeiro o sul-americano foi vencido pela seleção brasileira. Isso faz com que o ano de 19 seja muito lembrado, né, nesse momento do futebol brasileiro. Jogadores como Bianco e Heitor, do Palestra Itália, Sérgio Friedenreich, do Paulistano, Amilcar e Neto, do Corinthians, Milton e Arnaldo, do Santos. Eles foram os paulistas, os representantes dos clubes paulistas que disputaram a partida decisiva. Brasil 1, Uruguai 0, em 29 de maio de 19, no estádio das Laranjeiras. Inclusive, o gol da vitória foi marcado por Friedenreich, quando ele, enfim, ganha de fato, né, definitivamente toda a sua fama, fazendo o gol do título brasileiro. E quando você vê esses jogadores protagonistas da seleção brasileira, vale lembrar da força do Campeonato Paulista na época. Eram 8, né, de uma seleção nacional que conquistavam um título importante. Quem fez excelente campanha no primeiro turno do Campeonato Paulista foi o Palestra Itália. Ganhou todos os jogos exceto um. Perdeu só um ponto. Foi um empate justamente contra o Paulistano, um empate que se tornaria fundamental dali para frente na hora de contar os pontinhos no momento final do campeonato. O Paulistano conseguiu esse empate em 1-1 com o Palestra no primeiro turno. Entretanto, no segundo turno, o time sofreu 2 derrotas fatais em casa. Estou falando do Palestra Itália. Perdeu em casa. Foram 2 pecados muito doloridos, porque foram contra o Corinthians e contra o Paulistano. Aí o time que fez o grande primeiro turno acabou vendo o campeonato ter uma disputa tripla lá na frente. Na liderança, o Paulistano assegurou o título goleando o Corinthians por 4-1 em seu estádio, numa partida que podia ser considerada uma espécie de final. Com 28 pontos contra 26, o Corinthians, se vencesse por mais de um gol, ultrapassaria o Paulistano no saldo. Ficaria 28-28 e o Corinthians passaria no saldo. Mas a frustração por isso seria imensa ao olhar a tabela final, porque o Palestra Itália no outro jogo, na sua disputa contra o Mackenzie, fez 7-0 e pulou para 29. Dessa forma, a derrota para o Paulistano impediu o Corinthians de ser campeão, mas também impediu o título do seu maior rival, o Palestra, e abriu os caminhos para que o Paulistano se sagrasse o único tetracampeão brasileiro. Tem um relato aqui no livro do Friedenreich, olha como as coisas já começavam a esquentar de fato no futebol paulista. Um relato do jogo de quando o Palestra Itália recebeu o Paulistano, 16 de novembro de 19, abre aspas. A assistência de ontem ao jogo Palestra e Paulistano no Parque Antártica bateu, cremos, o recorde das lutas esportivas em São Paulo. Cerca de 40 mil pessoas acorreram à grande praça de esportes do Palestra. Desde as 12 horas começou o transporte de sócios e partidários dos dois clubes e de pessoas que iam simplesmente apreciar a luta, ver decidir praticamente a colocação dos 2 mais cotados candidatos ao campeonato da cidade. Da mesma maneira que foram utilizados todos os meios de transporte inimagináveis, desde o pedibus calcantibus, que coisa, hein? Até o automóvel, com escala pelos bondes, tílbures,
carriolas, cavalos de monte e etc. Também se serviu o público de todos os recursos inimagináveis para não perder uma só das peripécias do encontro que tão interessante se anunciava, como de fato o foi. As arquibancadas e as gerais, como as cercas ao redor do campo, ficaram cheíssimas, é o termo. Um abraço para o Paulo Nobre, né? Para o Paulo Castilho, né? Que já pensou eles imaginarem, né? Que 40 mil pessoas, né, foram ao estádio do Palmeiras acompanhar o time recebendo o paulistano para tentar ser campeão paulista, e pelo que consta deu tudo certo, né? Dá para organizar. As pessoas chegaram de bonde, chegaram de cavalo, foram chegando. Tem o time aí, né? O time do Tetra. O Tetra, Arnaldo era o goleiro, Orlando e Carlito na zaga, Sérgio, Rubens Salles e Ferreira, os médios, Agnello, Mário, Frender-Reich, Zito e Cassiano, os avantes. Um Tetra campeão para ninguém botar defeito e que a gente vai detalhar um pouquinho mais indo para o botão por botão. Botão por botão. A gente pensou 4 jogadores, né, Paulo Júnior, mas antes fazer um servicinho aqui. Os jogadores presentes nos 4 títulos são Orlando, Carlito, Sérgio, Rubens Salles e Mário. 5 jogadores, portanto, meio time, né, participou das 4 conquistas do tetracampeonato. O goleiro Cunha Bueno e o Agnello jogaram 3 dessas 4 conquistas. Benedito, Gulo e Frender-Reich estiveram em metade, jogaram 2 das 4 competições vencidas pelo paulistano. Falar do Rubens Salles foi, em muitos relatos, né, sobre a época, um jogador de grandeza apenas abaixo de Charles Miller e Frender-Reich. Para muitos, é o terceiro craque desse início de futebol aqui em São Paulo. Começou no paulistano em 1906 e seguiu até pendurar as chuteiras em 1920. Como meio-campista, foi campeão estadual 6 vezes. Além do Tetra, ele estava nos títulos de 8 e de 13. Como técnico do São Paulo da Floresta, levou o título da Péia em 1931. Falarei do Orlando. Orlando era um defensor que se destacava por sair da linha da zaga driblando, já armando o jogo. Um jogador, portanto, à frente do seu tempo. O Orlando depois, na viagem do time à Europa em 1925, era o diretor da delegação. Um dos homens mais importantes dessa campanha, como a gente falou agora há pouco, era um dos 5 que jogaram as 4 competições estaduais vencidas pelo clube. Falar de Mário Andrada, talvez o grande parceiro de Freder-Reich, baixinho, irreverente, driblador, jogador insinuante. Na série inicial invicta do Paulista de 18, por exemplo, o paulistano tinha 29 gols em 5 jogos, 20 eram da dupla, 10 para o Mário Andrada, 10 para o Freder-Reich. Eles também brilharam em junho daquele ano, quando arrebentaram com a defesa da seleção do Rio de Janeiro, num desafio vencido por 4-2. Era também muito artilheiro e era um grande parceiro para o El Tigre Freder-Reich. Para falar do Frender-Reich, a gente separou um trecho de uma reportagem da Sport TV, que eu peço perdão, não tenho em mãos o nome de quem assina a reportagem, mas sei que ela tem a fala do historiador João Máximo. A gente vai ouvir a voz do João Máximo, e é uma reportagem que conta sobre um momento muito feliz, um evento muito feliz, que quando encontraram um tesouro do Frender-Reich com fotos e registros de um diário da carreira escrito por ele mesmo. Então a gente vai ouvir uma voz que lê sobre o próprio Frender-Reich, uma coisa escrita por ele mesmo, e uma reportagem da Sport TV. Freder-Reich viveu entre 1892 e 1969. Marcou mais de 500 gols, ganhou títulos internacionais, era adorado pelo público. É o futebol, senhoras e senhores. É o futebol apresentando astros como Freder-Reich. Só que existem poucos registros da trajetória esportiva ou da vida pessoal dele. Foi o primeiro ídolo, sem qualquer dúvida. Por 26 anos ele tem um papel único no futebol brasileiro. Nossa equipe teve acesso a uma parte dessa autobiografia de Freder-Reich. São trechos que ajudam a entender quem foi e como viveu o primeiro grande craque do nosso futebol. E essa história começou bem aqui, nessa esquina paulistana, mais de 100 anos atrás.
Nasci na cidade de São Paulo, a 18 de julho de 1892, na Luz, a Rua do Triunfo, número 8. Numa casa pequena, rés do chão, porta e 3 janelas, lampião de gás à frente, ao qual trepei muitas vezes em traquinadas precoces. Filho de um imigrante alemão e uma empregada doméstica brasileira, Friedenreich era um tipo único. Meio claro, meio escuro, cabelo crespo e olhos azuis. Meu pai, Oscar, era alto com seus 1,85 m, delgado, forte, barbicha, cabelos crespos e loiros, rosto magro, onde brilhavam olhos verdes vivíssimos. Minha mãe, pelo pouco que me lembro, era magra, bem mais baixa que meu pai, morena, olhos pretos, muito calada. Friedenreich, a matéria é do... Guilherme Roseguini. Guilherme Roseguini, é muito bom dar os créditos. Fazendo o desfecho, reta final do meu time de botão. Vale lembrar que o paulistano, após a conquista do tetracampeonato, venceu também o campeonato estadual de 21, 26, 27 e 29. Tem uma historinha em 1920, depois então do Tetra, a CBD propôs um campeonato entre os campeões de Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Fluminense, Paulistano e Brasil de Pelotas jogariam esse primeiro campeonato, apesar de muita gente chamar de espécie de torneio brasileiro de campeões, algo do tipo, a CBD quis deixar claro que isso não poderia ser considerado um campeonato brasileiro, não era para tudo isso, segundo a CBD. Paulistano estreou contra o Brasil de Pelotas nas Laranjeiras e marcou a volta do Friedenreich ao palco do Sul-Americano. Fez 3 gols. Paulistano 7, Brasil de Pelotas 3. Goleada do Paulistano para cima do campeão gaúcho. Fluminense, por sua vez, bateu o Brasil de Pelotas por 6-2. Então a final acabou sendo entre Paulistano e Fluminense. Friedenreich e Mário Andrada foram os protagonistas da decisão, deram muito trabalho para o goleiro Marcos. Fluminense fez 1-0, gol de Zezé, mas a dupla do ataque paulistano comandou a virada por 4-1. Mário fez 2, Friedenreich fez 1 e Guaritiba fez 1. Muita festa aqui em São Paulo, o paulistano voltou do Rio num climão meio de campeão brasileiro. Pegou o campeão carioca, pegou o campeão gaúcho, goleou os dois. Paulistano voltou meio numa cara de campeão brasileiro de 20. O paulistano que não foi o primeiro e único pentacampeão paulista, porque em 1920 foi vencido pelo Palestra Itália, que conseguiu, por sinal, o seu primeiro título estadual. Tricampeões que não foram tetra. Em 2013, o Corinthians impediu que o Santos fosse campeão. A gente falou sobre esse quase tetra no começo do programa. Que outro time que não foi, tá um pouco confuso aqui também, quem também foi tri em 62 e 69, mas não foi tetra, foi o próprio Santos. Era o time do Pelé, né? Não conseguiu ser tetracampeão. O Santos foi impedido do tetra, respectivamente, em 63 pelo Palmeiras e em 70 pelo São Paulo. O Palestra Itália impediu o Corinthians de ser tetra em 1940, enquanto a Portuguesa fez o mesmo com o Palestra no ano de 35. Já em 1925, o Corinthians, então tricampeão, viu o seu tetra negado pelo São Bento, que se tornou o campeão. Pra gente fechar, né, Paulo Júnior? Quando éramos reis, o Bartô, furioso, e a grande excursão do Paulistano em 25, que fecha essa era. Paulistano foi à Europa em 1925, numa viagem muito simbólica, muito pioneira, né, com jornalistas, com grande comoção de todo o país, com jogadores emprestados, com votos de boa sorte. A escalação do time que estreou contra um selecionado francês, Nestor, Clodoaldo e Bartô, Sérgio Nondas e Abate, Filó, Mário, Friedenreich, Araquém e Netinho. Esse era o time do paulistano que estreou lá na Europa. Essa excursão em 25, 11 gols de Friedenreich, 8 de Mário. Foram os artilheiros da equipe durante a viagem. Paulistano venceu 9 jogos, perdeu só 1. Marcou 30 gols, sofreu só 8. A campanha foi considerada espetacular e rendeu até poema de Oswald de Andrade. Muito famosa a excursão do paulistano em 25.
Por isso, repito, pioneiro, grande sacada de seus gestores, querendo popularizar o clube, querendo ter uma ação de fato histórica, mas também pela bola, né? Porque foram lá e arrepiaram, ganharam 9 dos 10 jogos e o que perderam disseram que foi roubado, né? Então, histórias daquelas que nunca saberemos se é verdade. O programa Meu Time de Botão se despede. Nesta semana a gente se despede e pede que o amigo que nos ouviu, que chegou até aqui, dê um pulo em Central 3, em apoia.c/Central 3. Eu vou falar de novo, apoia.c/Central 3. Lá um texto e um vídeo explicam por que a Central 3 está embarcando no projeto de financiamento coletivo. O nosso conteúdo, como esse programa que você acabou de ouvir, é gratuito e independente. As produções gratuitas e independentes pelo Brasil e pelo mundo afora andam tentando encontrar um modelo econômico que as faça ter vida e sobrevida. É o nosso caso, nós não somos diferentes de ninguém e por isso a gente pede o seu carinho, o seu cuidado, lá, a sua atenção. A nossa proposta é o que a gente argumenta a respeito disso. apoia.c/Central 3. Você conhece, você confia. O Meu Time de Botão volta na semana que vem com um time novo. E a gente não tem ainda o time da semana que vem, mas a gente pode se comprometer, hein, Paulo, de deixar alguma coisa aí para as férias, né? Por que não? Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos tentar. Não prometemos nada dos anos 10, né? Porque foi meio dureza, né? É difícil. Mas quando a gente diz que vai tentar, a gente indiretamente pede a ajuda do amigo da Central 3, que se tiver alguma sugestão, alguma coisa para dizer, que nos diga. Porque este programa, afinal de contas, é feito por mim e pelo Paulo Júnior, e esta edição especial do Paulistano é feita com agradecimento especial ao Cleiton. O Cleiton do Casual Futebol, o Cleiton que participou diretamente, deu a ideia, deu informação, deu pauta, deu link, nos ajudou bastante, está sempre nos ouvindo, está toda quinta-feira aqui no estúdio gravando o Casual Futebol e a gente agradece a ele e agradece a todo mundo que nos ajuda e também que nos ouve. Certo, Paulão? É isso, O Caminho da Bola, livro do Rubens Ribeiro, uma edição da própria Federação Paulista de Futebol. Frederich, a saga de um craque nos primeiros tempos do futebol brasileiro, livro de Luiz Carlos Duarte, e a história do Campeonato Paulista, publicação da Publifolha, de Valmir Storti e André Fontinelli. 3 livros que nos ajudaram aqui a produzir o programa dessa bela história do paulistano, que está aqui pertinho da gente, que está aqui, eu diria, a 20 minutos a pé do estúdio Sócrates Brasileiro. Tá lá o paulistano em plena atividade, no basquete, por exemplo, né, Leandro e a mim? E claro, com seu clube social sempre cheio, desde os tempos de Frederich, que ficou comovido com os ipês plantados em volta da piscina. Um grande abraço, Paulo Júnior. Valeu, um abraço. Até a próxima.